Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos para o nosso encontro nesta sexta-feira, dia 20 de novembro, em que a Igreja nos convida a ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores, e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Geralmente, as nossas igrejas têm um anexo, que são as lojinhas ou um balcão que seja, onde se pratica a venda de artigos religiosos e coisas afins. Sempre que ouço este evangelho, portanto, fico balançado com relação à prática de hoje comparada à do tempo de Jesus, que foi por ele recriminada. Acredito que a questão é estabelecer, e aí é preciso uma sensibilidade grande para saber se aquilo que nós fazemos, aquilo que praticamos, como aspecto comercial da vida de uma comunidade, que não é por sua natureza condenável, uma vez que ele viabiliza ajuda na manutenção das necessidades de uma paróquia, de uma comunidade, água, luz, telefone, salários, limpeza. É saber se isso que nós praticamos está violando aquilo que Jesus aponta como o lugar sagrado. E a questão é saber exatamente qual é a fronteira entre a prática que visa esta manutenção e aquela que viola o sagrado e dá brecha para atitudes desonestas e condenáveis. Jesus coloca para as autoridades religiosas do templo qual é o fundamento, a natureza do templo, que é ser uma casa de oração. O cuidado que devemos ter, então, é com esta linha que divide as duas coisas. Se nos dermos conta de que a atividade comercial está desvirtuando o sentido, a essência do espaço sagrado ao qual ele serve, então, de fato, é preciso que haja uma mudança de comportamento, que não significa banir tudo, mas ter o bom senso, usar o bom senso para definir o espaço de cada coisa, não no sentido de separá-las, porque isso não resolve, a questão não é essa, mas a questão é de fazer com que elas convivam harmoniosamente. Ou seja, quando o fiel chega na igreja, por exemplo, e passa pela lojinha para comprar ali alguma coisa, aquilo que ele compra, de fato, como um artigo religioso, está a serviço, vai ajudar a pessoa a rezar, por exemplo, uma imagem, um terço, um livro, uma liturgia diária, qualquer coisa. A intenção é esta, ela deve contribuir para que a pessoa ela experimente cada vez mais o sagrado em sua vida. Mas se a prática comercial ela torna isso ela é um impedimento para isso, ela dificulta isso, então aí de fato a gente deve repensar. É o que Jesus condenou, porque a prática comercial dos objetos, ou melhor dizendo, dos animais para o sacrifício, estava se tornando uma fonte de exploração, principalmente dos mais pobres. E isso, é claro que Jesus não haveria de concordar, né? Então peçamos a Deus que Ele hoje
nos dê a graça para que nossas igrejas, todas as comunidades que precisam dessa manutenção por meio do bem material, do dinheiro, que nós tenhamos a sabedoria para bem fazer isso. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, um bom final de semana para todos. Que Deus abençoe a todos e a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.